Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, ficando, né, nessa quarentena forçada, né, ficando em casa. Sei que não estão com saudades de mim, mas eu estou com saudade de vocês, né, da faculdade e de todo o pessoal. Mas voltando ao que interessa, então, a aula dessa semana, nós vamos ver sobre moldagem em implantodontia, né? Então, eu vi que muita gente assistiu às últimas aulas. Espero que vocês estejam já pegando as manhas aí, principalmente dos componentes, né? Então a gente já aprendeu sobre como planejar a seleção do nosso componente, então principalmente levando em consideração aqueles critérios que a gente já cansou de falar, como profundidade gengival, inclinação dos implantes, se a minha prótese vai ser múltipla, né, ou vai ser uma prótese unitária. Então, a gente tem que avaliar esses critérios para selecionar melhor a nossa prótese sobre implante, né? E hoje nós vamos falar então de um passo bastante importante na implantodontia, que é a moldagem em implantodontia. Então, é a partir da nossa moldagem que vai começar a, a gente obter o sucesso ou não da nossa prótese implantada. Então, vocês já estão acostumados, né, na sua rotina clínica, né, a realizar diversos tipos de moldagem. Então, muitos já moldaram para fazer um modelo de estudo, muitos já moldaram para fazer modelo de trabalho, né, para fazer uma prótese fixa, para fazer uma prótese total. Já trabalharam com diferentes materiais de moldagem. E aqui na prótese sobre implante, na moldagem em implantodontia, não vai ser muito diferente, né? A diferença é que nós temos alguns componentes que nos auxiliam durante esse ato de moldagem, tá bom? Então, para que a gente molda, né? Qual material a gente vai utilizar na moldagem? E existem componentes, a gente vai utilizar algum componente para realizar essa moldagem? Então, essas são as dúvidas que nós vamos tirar na aula de hoje. Espero que no final vocês compreendam esses três pontos, né? Para que moldar, qual material de moldagem a gente utiliza e quais os componentes a gente vai utilizar. Bom, então o primeiro ponto, né, que a gente tem que analisar é para que a gente vai moldar, né? Então, para que a gente vai moldar em implantodontia? A gente tem que pensar no geral. Para que a gente molda um paciente? A gente molda o paciente para transferir para um modelo o que nós fazemos na boca, tá? Então, a moldagem tem como objetivo na implantodontia, transferir o resultado do procedimento cirúrgico para o modelo, né? Então, assim como a moldagem, por exemplo, uma prótese fixa, qual é o objetivo da minha moldagem em prótese fixa? É transferir o resultado do meu preparo, né, do meu preparo protético para um modelo, certo? Seja ele um modelo de trabalho ou até mesmo um modelo de estudo, para eu verificar se o meu preparo está adequado, por exemplo. Então, a moldagem tem como objetivo transferir a posição real do implante para o modelo de trabalho ou de estudo. Então, a minha moldagem, né, ela deve partir do pressuposto que ela vai gerar um modelo fiel ao que está na boca do meu paciente, né? Então, vocês viram que a plataforma do implante, ela pode ser hexagonal, né, ter um hexágono externo, um hexágono interno, ou ser uma plataforma do tipo Cone Morse, e ela pode estar em várias posições, tá? Então essa posição ela tem que ser transferida de forma fiel para o modelo, seja ele de trabalho ou de estudo, né? Então aqui na imagem, por exemplo, vocês estão vendo, né, a obtenção de um modelo no qual esse modelo ele é fiel ao que está na boca. Então, para vocês terem noção, aí na imagem existem, né, o que a gente está vendo, 4 mini pilar. Então, esses 4 mini pilar, né, além da mucosa, todo esse conjunto foi transportado, foi transferido para um modelo.
seja esse modelo de trabalho ou de estudo. Aqui no caso, esse modelo será um modelo de trabalho no qual o laboratório irá começar a realizar a confecção de uma prótese sobre implante, onde essa prótese sobre implante será uma prótese sobre implante, como vocês já sabem, uma prótese sobre implante segmentada, parafusada, múltipla. Então, isso daí eu tenho que ter na cabeça. Já espero que vocês estejam entendendo de uma maneira mais rápida e que você consiga raciocinar essas questões de uma maneira mais rápida, né? Então, eu vi aqui, né? Tem mini pilar instalado, 4 mini pilar instalados. O mini pilar ele é indicado para quê? O mini pilar é indicado para próteses múltiplas ferurizadas, parafusadas. Então, por isso que eu sei que aqui vai ser uma prótese segmentada, parafusada, múltipla ferurizada, por conta da indicação do mini pilar. Tá bom? Então, para que moldar? A gente molda para transferir o resultado do nosso trabalho em boca para o modelo. Tá bom? Então, esse é o motivo real que a gente realiza a nossa moldagem. E como que a gente vai moldar? Né? Na implantodontia, existem 2 tipos de moldagem, tá bom? A moldagem com moldeira aberta e a moldagem com moldeira fechada. A moldagem com moldeira aberta também é chamada de moldagem de arrasto. E a moldagem com moldeira fechada, também chamada de moldagem de transferência, tá? Mas é mais comum, né, a gente escutar ou ler em livros como moldagem de moldeira aberta ou moldagem com moldeira fechada, tá bom? Então, o próprio nome já explica. A moldagem com a moldeira aberta, ela é feita com uma moldeira no qual ela é aberta ou por nós, ou ela já vem... já existem moldeiras hoje que você consegue destacar e abrir ela. Vocês vão ver melhor como que a gente abre essa moldeira, né? E a moldagem com moldeira fechada é a moldagem que vocês já estão acostumados a fazer, né? Vocês moldam com uma moldeira fechada, uma moldeira de estoque toda fechada, certo? Como que a gente vai moldar então? Qual dentro dessas técnicas a gente vai escolher? Sempre que possível, nós vamos optar pela moldagem de moldeira aberta, né? A moldagem com moldeira aberta, ela nos dá uma maior precisão, tá? Então, ela nos traz uma maior certeza que a posição instalada do meu implante é realmente aquela que eu estou moldando. Vocês vão ver que a moldagem com moldeira fechada, ela tem alguns riscos, né? Principalmente de precisão na posição do meu implante. Então, isso devido aos transferentes, né? Que são os componentes que a gente vai utilizar para moldar. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, sempre que possível, nós vamos optar pela moldagem de moldeira aberta. Então, lembrando, a gente tem 2 opções de técnicas de moldagem, que é a moldagem com moldeira aberta ou então uma moldagem com moldeira fechada. E sempre que possível, nós vamos escolher uma moldagem de moldeira aberta, por conta da sua maior precisão, tá? A principal impossibilidade de realizar a moldagem de moldeira aberta é quando existe principalmente uma limitação de abertura bucal ou pouco espaço protético. Vocês vão ver que os componentes para que eu realize uma moldagem de moldeira aberta, os componentes são um pouco maior e você precisa desparafusar ele por entre a moldeira e o antagonista do paciente. Então, às vezes, principalmente em região de segundo molar, primeiro molar, regiões mais posteriores, onde o paciente tem uma dificuldade de abertura de boca, às vezes não é possível, a gente não consegue parafusar esse componente, né? Principalmente desparafusar esse componente depois que eu realizei a moldagem, tá? Então vocês vão entender melhor nas próximas imagens. O que a gente precisa ter na nossa cabeça,
tá? A gente precisa ter na nossa cabeça. Então, para que a gente molda? A gente molda para obter um modelo que vai servir para modelo de trabalho ou modelo de estudo, onde aquele modelo ele nos dá a posição real do nosso implante, né? Do nosso implante ou do nosso abutment, ou do nosso pilar protético, né? Então, como assim, professor? O que pilar protético, né? Pilar protético é o mini pilar, o pilar personalizado, o munhão personalizado, né? Ou munhão universal. Isso tudo são os nossos pilares, né? Que seria então para a gente fazer uma prótese segmentada. Se a gente moldar o nosso implante, seria para a gente realizar uma moldagem para modelo de estudo, ou então para a gente confeccionar uma prótese direto sobre o implante, que aí seria uma prótese não segmentada, certo? Então a gente tem que ter isso na cabeça. Igual aquele caso anterior que vocês viram, né? O que que eu transferi? O que que eu moldei? Eu moldei, na verdade, não foram os implantes. Eu moldei, na verdade, o pilar protético, né? O abutment. Né? Na verdade, aqui eu transferi, eu moldei o mini pilar, tá? Então a gente tem que ter isso na cabeça. O que que eu vou moldar? Então, isso vai depender do meu planejamento que vocês já sabem realizar, tá bom? O que que a gente vai utilizar para fazer a nossa moldagem? A gente vai utilizar os chamados transferentes, tá? Então, os transferentes são os dispositivos que a gente vai utilizar para realizar a moldagem. Eles podem ser transferentes de moldeira aberta, ou então transferentes de moldeira fechada. Esses transferentes, eles são adaptados na plataforma do implante ou no pilar protético, tá? Então, por isso a gente tem que ter consciência do que a gente pretende moldar. Se a gente pretende moldar a plataforma do implante, nós vamos utilizar transferentes que se adaptam nessa plataforma do implante. Ou se a gente pretende moldar um pilar protético, moldar, por exemplo, um mini pilar, qual transferente a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um transferente de mini pilar, tá? Então a gente vai utilizar um transferente do pilar protético em questão, né? Professor, se eu instalei lá na boca, né? Meu implante eu fiz um implante na região do elemento 21, certo? E a inclinação desse implante saiu na região incisal do dente 21, com a profundidade gengival de aproximadamente 3, 4 milímetros de profundidade gengival. Né? Então, como ele está saindo na incisal, eu decidi, né, a melhor opção para a gente realizar é uma prótese cimentada. Para eu realizar uma prótese cimentada, então eu instalei lá na boca do meu paciente um munhão universal, tá? Para eu moldar esse munhão universal, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um transferente para munhão universal. Tá? Então, a gente vai utilizar o transferente do que a gente quer moldar, do que a gente quer transferir para o modelo, do que a gente quer transferir da boca do paciente para o modelo. Se eu quero transferir a plataforma do implante, eu utilizo um transferente para implante. Se eu quero transferir um pilar protético, eu utilizo um transferente para transferir esse determinado pilar protético. Sempre transferindo a posição do implante ou do pilar para o modelo de gesso, certo? Esse transferente, né, eu não sei como que vocês aprenderam a moldar em prótese fixa, por exemplo. Esse transferente, se vocês aprenderam a moldar em prótese fixa com o famoso casquete, esse transferente seria como se fosse um casquete, né, de moldagem. Ou então esse transferente seria, vamos pensar alguma coisa parecida com um fio retrator, né? Que ele vai né, quando você coloca o fio retrator e realiza a moldagem, qual que é o objetivo de você estar colocando o fio retrator? O objetivo de você estar colocando o fio retrator é de você expor o seu termo cervical e o seu
o seu material de moldagem consiga copiar aquele término cervical e transferir o seu preparo para o modelo. Tá? Então, o transferente faria essa função de transferir ali o término cervical, né, e o preparo para um modelo de gesso. Então, a gente tem que ter isso em mente. O que a gente irá moldar? O que a gente irá, desculpa, a gente irá moldar? A gente irá moldar implante ou pilar? Então, aqui nesse caso, para vocês terem a noção, então esse caso aqui, dente 21, né, saída do implante, inclinação do meu implante para a região de cíngulo, favorecendo então uma prótese parafusada. Porém, esse implante, que nem vocês podem ver na imagem, é um implante que ficou superficial, ou seja, ele tem pouca profundidade gengival. Não dá para eu colocar um pilar protético aqui. Né? Professor, então parafusado dá para colocar um pilar cônico? Nesse caso, não, porque se eu colocar um pilar cônico, vai ficar exposto, né, a cinta desse pilar cônico e o paciente vai sorrir e vai aparecer uma parte metálica no seu sorriso. Então, aqui a opção é da gente fazer uma prótese direto sobre o implante, né? Ou também, o mais correto de falar, uma prótese não segmentada. Então, o que eu tenho que moldar? Eu tenho que moldar a posição do meu implante. Então, o que eu vou utilizar? Um transferente para implante. Que implante? Um transferente para implante tipo hexágono externo, tá? Então, esse daqui que vocês estão vendo é um transferente de moldeira aberta para implante do tipo hexágono externo, certo? Então a gente adapta ele no implante, vocês vão ver todo o passo a passo a seguir, né? De como realizar essa moldagem, mas só para vocês visualizarem que a gente precisa saber o que nós queremos moldar. A gente agora não quer só moldar os dentes do lado, só a gengiva, a gente quer moldar a transferência real, a posição real do meu implante. Então, nesse caso, vocês conseguem ver que o implante hexágono externo, ele tem aí um hexágono externo, onde eu preciso transferir para o meu modelo a posição desse hexágono, né? Se ele está assim, se ele está assim, se ele está assado. Então, ele pode ficar em várias posições, onde eu preciso transferir essa posição para um modelo de forma real, certo? Se a gente for transferir, então, o pilar protético, a gente vai utilizar um transferente para esse determinado pilar protético. Então, aqui nesse caso que vocês estão vendo, então foram instalados aí 4 mini pilar. Então, aqui eu estou começando a realizar o preparo para que eu faça a minha moldagem. Que moldagem vai ser essa? Vai ser uma moldagem de moldeira aberta de mini pilar. Então, qual é esse transferente que eu estou utilizando? Ué, é um transferente para mini pilar, professor. Né? Então, a gente tem que ter essa noção. O que eu estou querendo moldar? O que eu estou querendo copiar? Então, aqui já passa um pouquinho, porque eu não estou querendo moldar apenas gengiva, né? Apenas mucosa. Então, estou querendo copiar também ah, o meu pilar ou o meu implante, certo? Então, existem diversas formas de moldar o pilar protético, né? Então, aqui é uma forma de moldar um mini pilar com transferente de mini pilar para moldeira aberta. E também a gente pode moldar o pilar protético com um componente de moldeira fechada. Então, aqui nesse caso, um munhão universal instalado, né? Então, professor, aqui um munhão universal, então vai ser uma prótese cimentada, né? Isso, vai ser uma prótese cimentada. Então, sempre quando a gente verificar o nosso pilar protético, eu tenho já que saber como que ele foi planejado, tá? Então, nesse caso que vocês estão vendo aqui, já é um transferente de moldeira fechada de munhão universal, certo? Então, com qual material a gente vai moldar?
Qual material a gente vai utilizar para a nossa moldagem? Os materiais de moldagem, eles devem seguir alguns critérios, como qualquer outro material, tá? Então, para a gente realizar uma boa moldagem, o nosso material, né, ele deve apresentar uma boa estabilidade dimensional, ou seja, ele não deve se alterar quando eu retirar o meu molde da boca, né? E ele deve ser de fácil manipulação, principalmente de fácil manipulação e tempo de presa adequado, porque vocês vão ver que eu preciso de um tempo para carregar a moldeira, levar em posição e também que ele não demore muito tempo a tomar presa, para que eu desparafuse o meu transferente e remova isso da boca do paciente, tá? Ele tem que ter uma boa recuperação elástica também, porque na medida que eu esse remover esse molde da boca do meu paciente, eu não posso deixar que ele se deforme. O meu material não pode se deformar, né? Tanto a recuperação elástica quanto a sua estabilidade ao longo do tempo. Ele também deve ser hidrofílico, né? Quanto mais hidrofílico, melhor, mas nós sabemos já que a maioria dos materiais de moldagem, eles não são 100% hidrofílicos, então, por isso, muitas vezes, antes de moldar, nós tentamos controlar a umidade jogando um arzinho com a nossa seringa tríplice, e ele deve ser resistente ao rasgamento, né? Quando a gente puxar, quando a gente sacar o nosso molde, esse molde ele não deve rasgar, certo? Quais são esses materiais de moldagem? Quais são os materiais de moldagem que nós mais utilizamos na implantodontia? Então, são materiais de moldagem com alta precisão e melhor recuperação elástica. Então, a gente mais utiliza em implantodontia é o silicone de adição, o silicone de condensação e o poliéter. Lembrando que o poliéter, a gente tem um pequeno contratempo, vamos dizer assim, um pequeno desafio que nós precisamos, para utilizar o poliéter, a gente precisa confeccionar uma moldeira individual, tá? Então, ele acaba não sendo tão utilizado. Então, o mais utilizado em implantodontia são os silicones, né? Devido à sua alta precisão, devido à sua melhor recuperação elástica, também o seu tempo de trabalho ser favorável. Então, esses são os materiais de moldagem de escolha na implantodontia. Em primeiro, eu colocaria o silicone de adição e depois o silicone de condensação. O poliéster também é bastante utilizado, mas lembrando que a gente tem que fazer uma moldeira individual, tá? Então, vamos seguir o passo aí de uma moldagem de moldeira aberta. Então, primeira coisa que a gente tem que decidir, o que a gente vai moldar? A gente vai moldar implante ou a gente vai moldar pilar? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, é um exemplo de moldagem de moldeira aberta de implante. Então, vocês vão ver toda a sequência para a gente moldar, fazer uma moldagem de moldeira aberta, transferindo posição de implante, não de pilar, certo? Então, esse transferente, vocês já viram que é um transferente de moldeira aberta para implante hexágono externo, certo? O que a gente vai utilizar para realizar uma moldagem desse tipo? A gente vai utilizar uma moldeira de plástico. Por que ela tem que ser uma moldeira de plástico e não pode ser de inox ou de alumínio? Porque a gente vai cortar ela, a gente vai abrir essa moldeira. A gente vai utilizar, óbvio, então, um material de moldagem, né? Então, vocês viram silicone de adição ou silicone de condensação. A gente vai utilizar transferente. Qual transferente nesse caso? Um transferente para moldeira aberta de implante tipo hexágono externo, tá? E a gente vai utilizar também resina acrílica tipo Duralay, né? Então, essa resina acrílica vermelhinha, certo?
Qual que é a intenção, então, da nossa moldagem, né, em implantodontia? A intenção é a gente transferir a posição do meu implante ou do meu componente para um modelo. Então, aqui, no esquema que vocês vão ver, um esquema, né, que foi cedido gentilmente pelo professor Flávio Domingues das Neves, o professor foi o meu professor na UFO, que fez um esquema que facilita muito a visualização de como a gente realiza a nossa moldagem sobre implante. Então, o implante instalado, né, no paciente, ó, o implante dentro do osso, né, aqui é um implante do tipo hexágono externo. O que a gente vai fazer? A gente vai adaptar o nosso transferente, né, esse implante. A partir da adaptação desse transferente é, do nosso transferente ao implante, nós vamos parafusar esse transferente e depois que esse transferente estiver parafusado, o ideal é a gente realizar uma tomada radiográfica, né? O ideal é uma periapical, para a gente verificar se esse componente está realmente adaptado no meu implante. Se esse transferente não tiver adaptado ao meu implante, mesmo assim eu realizar a transferência, né, realizar a moldagem, eu vou ter problemas de prótese desadaptada, né? Então, esse momento é crucial, né, é fundamental que eu tenha certeza que meu transferente ele esteja perfeitamente adaptado, seja ele no implante, né, seja ele na plataforma do implante, ou seja ele perfeitamente adaptado ao pilar protético. Tendo certeza disso, então a gente vai realizar a moldagem. Então eu venho com o meu material de moldagem, né? Obviamente numa moldeira, qual essa moldeira vai estar aberta, e eu vou levar em posição essa moldeira com o material de moldagem, como vocês estão visualizando aí no nosso esqueminha, tá? O material vai ter o seu tempo de presa, assim como informado pelo fabricante, né? Espero o meu tempo de presa e vou realizar o desaperto do meu parafuso de transferente, né? Do transferente. Realizo o desaperto desse transferente, então eu vou sacar o meu molde, tá? Então eu tiro o molde da boca do paciente. E lá dentro do meu material de moldagem, lá dentro do meu silicone, por exemplo, então vai estar inserido esse transferente. Esse transferente está dentro da minha moldeira e dentro do meu material de moldagem. E aí eu vou começar a partir para confeccionar, então, um modelo, né? Então eu vou utilizar um análogo. O que é o análogo? É uma cópia, né, do implante ou uma cópia do pilar, dependendo do que você está transferindo. E vou encaixar esse análogo no meu transferente, né? Parafuso o meu transferente nesse análogo e aí então eu vou vazar isso com gesso, assim como qualquer modelo. E a partir disso, então, eu vou ter um modelo onde vai ter a cópia fiel do que eu tenho em boca, né? A posição real do que está na boca, tá? Então, para finalizar aqui, eu vou mostrar a sequência de uma moldagem aí, de moldeira aberta, e na próxima aula a gente mostra. Eu estou procurando meu relógio aqui com o tempo, que já deve estar acabando o meu tempo que permite gravar, mas eu vou mostrar aqui uma sequência de moldagem é, de implante, né, da plataforma do implante. Então, implante HE, foi o caso que eu mostrei para vocês, implante hexágono externo, superficial, né, inclinado para o símbolo, né? Se ele está superficial, não tem como eu colocar nenhum tipo de componente protético, nenhum tipo de pilar, porque senão vai ficar aparecendo o metal na boca do paciente, tá? Então eu imagino, é a mesma coisa que eu imaginar, eu fiz um preparo em dente e esse preparo ficou supragengival,
né? O que vai acontecer? Se eu for fazer uma prótese metalocerâmica, vai aparecer aquela parte metálica na boca do paciente, tá? Então, por isso que a gente faz preparo subgengival. Então, aqui o implante está superficial, não tem como eu utilizar nenhum pilar protético. Então, a gente decidiu para fazer uma prótese não segmentada, uma prótese direto sobre o implante. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um transferente para implante HE para moldeira aberta, um implante de hexágono externo, moldeira aberta, tá? Então a gente vai moldar, né, como se diz popularmente, a cabeça do implante. O que a gente vai moldar? O que a gente vai transferir? A gente vai transferir a posição do meu hexágono, né? A posição da minha plataforma protética para o modelo, tá? Então eu vou moldar essa plataforma protética. Para isso eu vou utilizar um transferente, vocês já viram aí algumas vezes, um transferente de moldeira aberta de implante hexágono externo, certo? Então a primeira coisa que eu devo fazer, ainda fora da boca, eu devo envolver esse transferente com resina acrílica, tá? Então existe aqui até um afunilamento, né, no transferente que facilita esse envolvimento com resina acrílica. Para que eu vou envolver esse transferente com resina acrílica? Porque eu preciso criar uma forma de ter certeza que esse transferente ele não vai girar, né? No momento que eu realizar a minha moldagem. Então eu tenho que ter certeza que esse transferente, no momento que eu sacar o meu molde da boca do paciente, ele não gire ou que ele não mude de posição. Então, em casos unitários, a gente envolve esse transferente e vai unir esse transferente na nossa moldeira, né? Isso é uma forma mais certeira para que eu transfira a posição real do transferente da boca do paciente para o modelo. Então a gente cria, né, algumas artimanhas para que esse transferente não gire na boca do paciente. E sempre que eu posicionar esse transferente na boca do paciente, que nem eu falei para vocês, eu devo verificar a adaptação desse transferente na boca do paciente. Então aqui vocês estão vendo duas radiografias, né? Onde essa radiografia, vocês podem ver que o meu transferente ele está perfeitamente adaptado na plataforma do implante, né? Então os dois implantes aqui, os dois transferentes estão perfeitamente adaptados na plataforma do implante. Já esse outro exemplo aqui, ó, o transferente, ele ainda não adaptou na plataforma do implante. Então existe um gap entre o transferente e a plataforma do implante. Então, o que eu devo fazer? Eu devo desparafusar esse transferente e posicionar ele novamente, né? Então, é lógico que existe, no momento clínico, quando você está parafusando, você está adaptando esse transferente na plataforma do implante, com o tato, e com a experiência, você consegue sentir ele encaixando no meu implante. Então, você vai posicionando ele devagarzinho e você consegue sentir o encaixe desse componente protético na plataforma do meu implante. Mas, para a gente ter certeza, a gente precisa de verdade radiografar esse componente. Então, esse é um primeiro passo, tá? Então, a gente precisa promover um meio de fixar esse transferente na moldeira para que ele não gire, tá? Então, sempre a gente tem que ter isso na ideia. A gente precisa garantir que o nosso transferente ele não vai mudar de posição a partir do momento que eu saco a minha moldagem, a partir do momento que eu removo a minha moldagem, certo? Então, quero que vocês tenham na cabeça na aula de hoje isso. O que eu vou transferir, o que eu vou moldar, se é plataforma de implante ou pilar protético, quais são os materiais de moldagem que a gente vai utilizar, né? Então, eu preciso de material de moldagem com alta precisão, principalmente, e com alta resistência ao rasgamento,
porque eu vou remover, imagina, eu vou remover um transferente da boca do paciente e esse molde não pode rasgar, né? E a partir do momento que eu planejo a minha prótese, eu vou utilizar um transferente, eu vou adaptar ele na boca do meu paciente e eu preciso ter certeza que esse transferente está perfeitamente adaptado à plataforma protética ou ao pilar protético, né? De que forma que a gente faz isso? A gente faz isso radiografando, né? Então a gente precisa ter certeza se está adaptado para que eu não tenha problema futuro na minha prótese sobre implante, tá? Então essa aula vai ficar disponível para vocês durante uma semana e vocês irão a gente vai continuar essa aula na semana que vem, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai falando através do nossos meios de comunicação. Beleza? Um abraço e boa semana para todo mundo.